Canal Evolucionismo Audiobooks. Antes de começar o audiobook, eu vou dar 2 avisos. Primeiro, serão postados várias partes da leitura desse audiobook e será colocado em uma playlist. E o segundo aviso é: essa é uma narração completamente natural. Então, se houver alguns erros durante a leitura, simplesmente ignore. É melhor do que você ouvir em uma leitura robótica. As armas da persuasão. Como influenciar e não se deixar influenciar. Robert Cialdini. Introdução. Agora posso admitir, durante toda a minha vida, fui um grande trouxa. Desde que me entendo por gente, fui presa fácil das investidas e vendedores ambulantes, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing. É verdade que somente algumas dessas pessoas atendiam a propósitos desonestos. As outras, representantes de instituições de caridade, por exemplo, vieram a mim com as melhores intenções. Não importa. Com uma frequência perturbadora, sempre me vi em posse de indesejadas assinaturas de revistas ou cotas de rifas. É provável que essa postura duradoura de trouxa explique meu interesse pelo estudo da persuasão. Quais são os fatores que levam uma pessoa a dizer sim a outra? E que técnicas exploram melhor esses fatores? Tenho me perguntado por que um pedido feito de certa maneira tende a ser rejeitado, ao passo que um pedido do mesmo favor feito de forma ligeiramente diferente costuma obter sucesso. Como psicólogo social experimental, resolvi então ajudar a psicologia da persuasão. Comecei realizando experimentos com estudantes universitários no meu laboratório. Minha intenção era descobrir quais princípios psicológicos influenciavam a tendência a concordar com uma solicitação. Após um tempo, porém, percebi que o trabalho experimental, embora necessário, não era suficiente. Ele me permitia julgar a importância daqueles princípios no mundo real. Ele não me permitia julgar a importância daqueles princípios no mundo real, para além do prédio da psicologia e do campus onde eu examinava. Ficou claro que, se eu quisesse entender plenamente a psicologia da persuasão, deveria ampliar o escopo dos meus estudos. Precisaria investigar os profissionais da persuasão, as pessoas que tinham aplicado aqueles princípios em mim a vida toda. Eles sabem o que funciona e o que não funciona. Seu trabalho é nos convencer e sua sobrevivência depende disso. Aqueles que não sabem como induzir os outros a dizer sim, logo tiram o seu time de campo. Os que sabem permanecem nessa área e prosperam. Claro que os profissionais da persuasão não são os únicos que conhecem e aplicam esses princípios para obter o que desejam. Até certo ponto, todos os empregamos e nos tornamos vítimas deles em nossas interações diárias com vizinhos, amigos, colegas, parceiros e familiares. Mas enquanto a maioria das pessoas tem uma compreensão vaga e superficial daquilo que funciona, esses profissionais realmente sabem o que fazem. Ao refletir a respeito, percebi que eles representavam a mais rica fonte de informação sobre a persuasão a que eu tinha acesso. Assim, por quase 3 anos, combinei meus estudos experimentais com um programa bem mais interessante. Mergulhei sistematicamente no mundo dos vendedores, arrecadadores de doações, publicitários, entre outros. Meu propósito era observar de perto as técnicas e as estratégias mais comuns e eficazes, usada por uma grande variedade de profissionais da persuasão. Realizei entrevistas com eles e, outras vezes, com seus inimigos naturais. Por exemplo,
polis- policiais de comissões, policiais de comissões antifraudes e órgão de defesa do consumidor. Além disso, examinei os materiais que transmitem as técnicas de persuasão de geração para geração, como manuais de vendas e similares. Com mais frequência, porém, meu estudo tomou a forma de observação participativa, uma abordagem de pesquisa em que o pesquisador se torna uma espécie de espião. Com mais frequência, porém, com uma identidade falsa e disfarçando seus propósitos, ele se infiltra no ambiente de interesse. Ele se infiltra no ambiente de interesse e se torna um participante pleno do grupo a ser investigado. Assim, quando eu queria conhecer as táticas de convencimento das organizações de vendas de enciclopédias, por exemplo, eu respondia a uma classificação de jornal, buscando vendedores e me dispunha a aprender seus métodos. Usando abordagens semelhantes, mas não idênticas, consegui penetrar em agências de publicidades, escritórios de relações públicas e instituições beneficentes a fim de examinar suas técnicas. Grande parte dos dados apresentados nesse livro, portanto, advém da minha experiência, me disfarçando como profissional da persuasão. Um aspecto do que aprendi nesse período de 3 anos de observação participativa foi especialmente esclarecedor. Embora os profissionais da persuasão empreguem milhares de técnicas para convencer, a maioria delas se enquadra em 6 categorias básicas, sendo cada uma delas governadas por um dos princípios psicológicos fundamentais que comandam a conduta humana. Este livro está organizado em torno desses 6 princípios: reciprocidade, coerência, aprovação social, afinidade, autoridade e escassez. Eles serão discutidos em termos de sua função na sociedade e como um profissional da persuasão pode mobilizar seu poder e incorporá-los habilmente em pedidos de compras, doações, concessões, votos ou permissões. Por fim, cada princípio é analisado em sua capacidade de produzir nas pessoas um tipo singular de consentimento automático e impensado, ou seja, uma disposição em dizer sim, sem pensar primeiro. Indícios sugerem que o ritmo acelerado e o bombardeio de informações da vida moderna tornarão essa forma específica de persuasão cada vez mais predominante. Será ainda mais importante para a sociedade, portanto, entender como e por que a influência automática ocorre. 1. Armas de influência. A civilização avança ao ampliar o número de operações que podemos realizar sem pensar nelas. Alfred North Whitfield. Sei lá. Outro dia, recebi um telefonema de uma amiga que tinha acabado de sair de uma loja de joias indianas no Arizona. Ela estava eufórica com um acontecimento curioso. Achava que, como psicólogo, eu conseguiria ajudá-la a entender o que se passara. A história envolvia lote de joias de turquesa que ela teve dificuldade para vender. Caralho. Era alta temporada. A joalheria estava movimentada e as peças de turquesa eram de boa qualidade e tinha um preço justo. No entanto, nenhuma dessas peças havia sido vendidas. Minha amiga tentara alguns truques de vendas comuns para se livrar da mercadoria. Procurou chamar a atenção das peças exibindo num mostruário mais central, mas não teve sorte. Chegou a pedir à equipe de vendedores que tentassem empurrar as joias para os clientes, de novo sem sucesso.
Finalmente, na noite antes de partir para uma viagem de compras fora da cidade, ela escreveu um bilhete desesperado para sua vendedora principal, pedindo que vendesse tudo o que estava no mostruário pela metade do preço. Esperava assim se livrar daquelas joias encalhadas, ainda que com prejuízo. Ao retornar, alguns dias depois, não se surpreendeu ao ver que todos os artigos tinham sido vendidos. Ficou chocada, porém, ao saber que, como a funcionária tinha lido 1 elevado a 2, 1 sobre 2, o bilhete com um 2, o lote havia sido vendido pelo dobro do preço original. Foi aí que minha amiga me ligou. Respondi que, para que eu pudesse lhe dar uma boa explicação, ela teria primeiro que ouvir uma história minha. Na verdade, não exatamente minha. Não é. Fala de peruas mães e pertence à ciência relativamente nova da etologia, o estudo de animais e seu ambiente natural. As peruas são boas mães, carinhosas, atentas e protetoras. Passam grande parte do tempo cuidando dos filhotes, aquecendo-os, limpando-os e aconchegando-os, mas existe algo estranho em seus métodos. Praticamente todos esses cuidados maternos são desencadeados por apenas um fator: o piar dos filhotes. Outra característica identificadora dos filhotes, como seu cheiro ou aparência, parecem desempenhar papéis menores no processo de zelo materno. Se o filhote piar, sua mãe cuidará dele. Do contrário, ela poderá ignorá-lo e às vezes até matá-lo. A confiança extrema de peruas mães nesse som específico foi ilustrada pelo estudioso do comportamento animal M. W. Fox, em 1974. Em uma das descrições de um experimento envolvendo uma perua-mãe e uma doninha espalhada, para uma perua-mãe, uma doninha é um inimigo natural, cuja aproximação deve ser recebida com grasnidos, bicadas e unhadas raivosas. De fato, os experimentos mostram que, mesmo uma doninha empalhada, Jesus, quando levada com um barbante para perto de uma perua, recebia um ataque imediato furioso. Quando, porém, a mesma réplica empalhada portava um pequeno gravador que tocava o som emitido por filhotes de perus, a mãe não apenas aceitava a doninha, mas a acolhia sob suas asas. Quando o gravador era desligado, o modelo da doninha tornava a atrair um ataque feroz. Clique zoom. O comportamento da perua-mãe parece ridículo nessa circunstância. Ela aceitaria um inimigo natural que emitisse o som dos seus filhotes, mas iria maltratar ou matar um dos seus filhotes que não o fizesse. Ela age como um robô cujos instintos maternais estão sob o controle automático daquele som específico. Os etologistas, porém, nos informam que esse tipo de coisa não é exclusivo dos perus. Eles têm identificado padrões cegamente mecânicos e regulares de ações numa grande variedade de espécies. Os padrões fixos de ações podem envolver sequências complexas de comportamentos, como rituais completos de corte ou acasalamento, que ocorrem praticamente da mesma forma e na mesma ordem todas as vezes. É quase que
É quase como se os padrões estivessem gravados em fitas cassete dentro dos animais. Quando a situação pede a corte, uma fita da corte é tocada. Quando uma situação pede cuidados maternos, uma fita de comportamento materno é tocada. Clique e a fita apropriada é ativada. Zoom e eis que se desenrola a sequência de comportamentos padrão. O aspecto mais interessante disso tudo é a forma como as fitas são ativadas. Quando o animal age para se defender do seu território, por exemplo, é a invasão de outro animal da mesma espécie que aciona a fita de vigilância, defesa territorial e, se necessário, comportamento de combate. Mas existe uma falha no sistema. Não é o rival como um todo que é o desencadeador, e sim algumas características específicas. Com frequência, a característica desencadeadora será mais um aspecto minúsculo da totalidade do intruso que se aproxima. Às vezes, uma tonalidade de cor é o suficiente. Os experimentos dos etologistas mostram, por exemplo, que um tordo macho agindo como se um tordo rival tivesse invadido seu território, atacará com vigor um mero tufo de peruas de penas vermelhas de peito de tordo colocado por perto. Ao mesmo tempo, ele irá praticamente ignorar uma réplica empalhada perfeita de um tordo macho sem as penas vermelhas do peito. Lark 1943. Resultados semelhantes foram encontrados em outra espécie de ave. O pisco do peito natural, para o qual parece o pisco do peito. O pisco de peito azul, para o qual parece que o desencadeador Jesus. Para o qual parece que o desencadeador da defesa territorial é um tom de azul específico das penas do peito. Antes de criticarmos a facilidade com que as características Puta que pariu! Caralho! Antes de criticarmos a facilidade com que as características desencadeadoras podem induzir alguns animais a reagir de forma totalmente inesperada à situação, devemos entender dois fatos. Primeiro, que os padrões fixos de ação desse animal funcionam muito bem na maior parte das vezes. Por exemplo, como apenas filhotes de perus normais e saudáveis emitem o ruído peculiar dos bebês de peru, faz sentido para a perua mãe reagir maternamente àquele som específico. Ao responder apenas àquele estímulo, a perua mãe normal quase sempre se comportará de maneira correta. Só um trapaceiro como um cientista consegue fazer com que sua reação à gravação pareça insensata. O segundo fato importante é que nós também temos nossas fitas pré-programadas e, embora costumem funcionar a nosso favor, as características desencadeadoras que as ativam podem nos induzir a tocar as fitas nos momentos errados. A forma paralela de automatismo humano é demonstrada no experimento da psicóloga social Ellen Langer e seus colegas Langer, Black e Shanowich, em 1978. Um princípio conhecido
de comportamento humano afirma que, ao pedirmos um favor a alguém, teremos mais sucesso se fornecermos um motivo. As pessoas simplesmente gostam de ter motivos para o que fazem. Langer demonstrou esse fato previsível pedindo um pequeno favor a pessoas que esperavam na fila para usar uma copiadora de uma biblioteca. Com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa? A eficácia desse pedido, acompanhado de um motivo, foi quase total de 94% das pessoas indagadas deixaram que ele passasse à sua frente da fila. Quando ela fez o pedido sem dar uma justificativa. Com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox? Apenas 60% dos consultados concordaram. À primeira vista, parece uma diferença crucial entre 2 pedidos com informação adicional fornecida pelas palavras porque estou com pressa. Entretanto, um terceiro tipo de pedido feito por Langer mostrou que não foi bem assim. Aparentemente, não foi a série inteira de palavras, mas a primeira porquê que fez a diferença. Em vez de incluir um motivo real para obter o favor, o terceiro tipo de pedido que Langer fez usou a palavra porquê e depois, sem acrescentar nada de motivo, apenas reafirmou o óbvio. Com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque preciso tirar umas cópias? Nesse caso, mais uma vez, quase todos, 93%, concordaram, embora nenhum motivo real ou informação nova fosse acrescentada para justificar a concordância. Assim, como um dos filhotes de peru desencadeou, como o som dos filhotes de peru desencadeou uma reação maternal automática na perua mãe, mesmo quando vindo de uma doninha empalhada, a palavra porquê desencadeou uma reação de consentimento automático nas cobaias de Langer, mesmo sem receberem um motivo relevante para concordarem. Clique Zoom. Embora algumas descobertas adicionais de Langer mostrem que existem algumas situações em que o comportamento humano não funciona de forma mecânica, ativado por uma fita, ela e muitos outros pesquisadores estão convencidos de que ele quase sempre funciona. Por exemplo, consideramos a estranha conduta daqueles clientes de da joalheria que arrebataram um lote de joias de turquesa somente depois de oferecidas por engano pelo dobro do preço original. Não vejo sentido em seu modo de agir, a não ser em termos do automatismo clique zoom. Os clientes, em uma maioria turistas endinheirados com pouco conhecimento sobre a pedra turquesa, estavam usando o princípio padrão, um estereótipo, para orientar suas compras. O caro é igual a bom. Muitas pesquisas mostram que pessoas em dúvida sobre a qualidade de um item costumam recorrer a esse estereótipo. Assim, os turistas que queriam joias de qualidade acharam o item de turquesa mais valioso e desejável quando apenas o valor foi destacado. O preço sozinho havia se tornado uma característica desencadeadora de uma percepção de qualidade após ter sido aumentada. Clique zoom no amor. Os rituais humanos de acasalamento não são tão rígidos quanto os dos animais. Mesmo assim, os pesquisadores têm descoberto
regularidades impressionantes nos padrões de corte da corte em muitas culturas humanas. Por exemplo, em anúncios pessoais pelo mundo, as mulheres descrevem seus atrativos físicos, ao passo que os homens destacam sua riqueza material. Depoimento do leitor, 1.1, de um doutorando em administração. Um proprietário de uma loja de joias antigas da minha cidade me contou como aprendeu a lição da influência social, que diz que o produto caro é sinônimo de um produto bom. Um amigo seu queria um presente de aniversário especial para a noiva. O joalheiro sugeriu um colar normalmente vendido em sua loja por $500, mas que estava disposto a oferecer ao amigo por 250. Apesar do entusiasmo inicial, o amigo desanimou ao lhe ser revelado o preço da joia e começou a desistir do negócio, porque queria algo realmente bonito para sua futura esposa. No dia seguinte, o joalheiro entendeu o que havia ocorrido e ligou para o seu amigo. Pediu que voltasse à loja, porque tinha outro colar para lhe mostrar. Dessa vez, apresentou a peça nova pelo preço normal de $500. O amigo gostou tanto que queria comprar na hora, mas antes que o pagamento fosse feito, o joalheiro informou que, com um presente de casamento reduzira para o Ó, o amigo gostou tanto que quis comprar na hora, mas antes que o pagamento fosse feito, o joalheiro informou que, como presente de casamento, reduziria o preço para $250. O amigo adorou. Agora, em vez de achar preço depreciativo, ele ficou feliz e grato por poder pagar a metade. Nota do autor: observe que, como no caso dos compradores de joias de turquesa, quem desdenhou o artigo do preço baixo foi alguém que queria ter certeza de adquirir uma boa mercadoria. Estou confiante de que, além da regra caro igual a bom, existe um outro lado da moeda, barato igual a ruim, que também se aplica ao nosso modo de pensar. Reduzindo os riscos com atalhos.